Bom dia, graça e paz a todos. Sem mais prolongamento, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 3:12, a partir do 12 até o 21. Amém? Podemos ler? Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, temos este modo de pensar. Se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de quem deviam se envergonhar. Visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Pode se sentar, pode ficar à vontade. Para começar, essa é a carta que Paulo escreveu já no fim do seu ministério, quando ele estava preso em Roma. Paulo, quando ele escreveu esta carta para os filipenses, ele tinha um propósito de agradecer ao povo de Filipos por ter ajudado ele enquanto ele estava preso. O povo de Filipe, ele teve amor pela vida de Paulo. Eles enviaram ofertas para Paulo quando eles souberam que Paulo estava preso. E no primeiro capítulo, Paulo já começa, ele queria relatar da sua circunstância que ele estava passando. No segundo capítulo, Paulo ele encoraja os filipenses a se manterem firmes. E no terceiro capítulo, Paulo inicia exortando a serem humildes e não confiar na sua própria carne. E hoje a gente vai falar sobre algo que Paulo ele falou no capítulo 3, que é a partir do versículo 12. Paulo ele tinha um alvo, ele tinha um sonho. E Paulo, quando ele escreveu essas cartas, ele tinha o alvo dele em mente. E o alvo de Paulo era conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e tomar parte no seu sofrimento e se tornar como Cristo na sua morte. Paulo ele tinha convicção do alvo que ele tinha. Paulo ele tinha convicção do sonho dele. E quantos de nós temos a nossa direção? Quantos de nós estamos no nosso alvo? Quantos de nós iniciou esse ano já com o nosso alvo em mente, o nosso planejamento para 2020? Estamos no nosso 5º dia, do ano de 2020. E quantos de nós já pensamos aonde queremos chegar? Quantos de nós já planejou o nosso alvo? E, primeiramente, a gente vai falar sobre o primeiro passo para o alvo, que começa no versículo 12 ao 14. Paulo ele ensina que tudo que ele alcançou foi por meio de Cristo. Foi por causa de Cristo que ele abandonou tudo. E para Paulo perder tudo, para ele era lucro. E quantos de nós, para perder tudo, é lucro? Quantos de nós abriria a mão de tudo para poder seguir o nosso alvo, que é Cristo? Porque Paulo, ele sempre soube que tudo que ele tinha era por conta de Cristo. E tudo que ele abriu mão foi por conta de Cristo. E nós? Será que nós estamos nesse caminho? Será que a gente tem abrido mão de tudo que nós temos por conta de Cristo? O problema de nós seres humanos é que nós vivemos sem direção nenhuma. A gente inicia o ano e a gente não tem direção para onde queremos ir ou para onde queremos chegar. Paulo ele tinha sempre essa direção. O foco dele era Cristo. E tudo que ele fazia era para Cristo. E tudo que ele abriu mão era para Cristo. E muitas das vezes a gente chega na nossa caminhada e a gente tem medo e frustrações. E a gente tem que parar para pensar e colocar nos nossos corações que tudo que a gente faz
E tudo que a gente abre mão é para Cristo. Então, se é para Cristo e por Cristo, a gente não precisa ter medo e nem se sentir frustrado. Por exemplo, uma pessoa, quando ele quer abrir o seu empreendimento, essa pessoa, por um modo ou outro, ela fica com medo. Querendo ou não, essa pessoa tem o medo de dar o primeiro passo. Ela tem medo de abrir mão de tudo para poder entrar num empreendimento novo. E devemos sempre saber para onde estamos indo. Essa pessoa, quando ela tem medo de abrir o seu próprio empreendimento, ela tem medo de se frustrar. Por isso que ela não abre o seu empreendimento. Paulo, quando ele ia, ele não tinha medo de se frustrar. Ele ia porque ele sabia que ele tinha Cristo. Ele tinha um alvo dele, ele tinha um propósito dele, ele sabia que para onde ele ia, onde ele estivesse, onde ele iria estar, era por conta de Cristo. Se ele abriu mão de tudo, do passado dele, ele sabia que era por conta de Cristo. E nós, da mesma forma, a gente não precisa ter medo. Frustração passou, ficou para trás. O que a gente fez no ano de 2019 ficou para trás. Porque quando a gente tem a Cristo, tudo fica para trás. Não que a gente tenha que se esquecer da nossa tendência pecaminosa, porque a gente é pecador, a gente tem a tendência a pecar. Paulo, ele sabia disso. No versículo 12 e 13, ele mesmo fala que ele sabia da tendência dele pecaminosa, mas ele sabia que tudo que ele fez ficou para trás. E com Cristo, ele ia adiante para o alvo dele. Paulo também ele fala, no versículo 12, não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo ele sabia que ele foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo ele sabia que Cristo tinha morrido para a vida dele, por conta dele. E ele não tinha medo. E ele seguia em frente, ele seguia no alvo, ele seguia no caminho que era Cristo Jesus. Paulo ele fala também para permanecermos em frente, não esquecendo da lembrança pecaminosa, como eu falei. A gente não tem que esquecer que a gente é pecador, porque a gente é pecador. A gente não tem que esquecer da nossa tendência pecaminosa, mas a gente tem que sempre lembrar que Cristo Jesus morreu na cruz, foi para nos salvar. E tendo isso, a gente não deve ter medo, a gente não deve ter medo da frustração, mas saber que com Cristo Jesus a gente segue em diante. E a gente não tem que ter medo de seguir em frente. Por exemplo, um corredor, né? Está lá o velocista mais rápido do mundo, né? O Bolt. Ele está na sua corrida para poder ganhar o prêmio. Imagina se outros velocistas chegassem lá e vissem o Bolt na corrida e pensassem, não, eu não vou correr mais, porque o Bolt está aqui e eu não vou ganhar. O Bolt é o melhor do mundo. Então, eu vou ir para minha casa e esquecer tudo que eu treinei. E o que eu quero chegar com isso? Quantos de nós, nas nossas caminhadas, por conta de frustrações, por conta de medo de que as pessoas vão pensar, do que os amigos vão pensar, do que as famílias vão pensar, paramos a nossa caminhada, paramos de pensar no nosso alvo? Quantos de nós tem isso, pensado, mas o que o meu amigo vai pensar, o que minha mãe vai pensar, o que o meu colega vai pensar? Paramos o nosso alvo, a nossa caminhada, por medo do que as pessoas vão pensar. Paulo ele não tinha medo do que as pessoas iam pensar dele. Paulo ele ia e fazia. Paulo ele não tinha medo das prisões do que ele foi preso. Paulo ele ia e fazia. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir fazer para Cristo. Tudo que a gente for fazer é pensando em Cristo, em pensando que o nosso alvo, o nosso prêmio, vai chegar lá na frente, é Cristo. Quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ter a nossa salvação. Quando a gente chegar lá na frente, a gente vai estar com Cristo. E quantos de nós temos focados em coisas que distanciam do caminho de Cristo? Quantos de nós temos focado em coisas, em pessoas que só nos distanciam do caminho de Cristo? E sabemos que essas pessoas só estão nos distanciando e a gente está lá, agarrada com essas pessoas. E quantos de nós temos carregado nas nossas bagagens pessoas que nos machucou, pessoas que nos frustrou, pessoas que nos decepcionou e tem nos parado no caminho. Que nós seres humanos, a gente tem isso. A gente tem que nos prender em coisas passadas e esquecemos que o nosso alvo é Cristo. Esquecemos que o nosso caminho, que a gente está aqui nessa terra, é para poder fazer para Cristo.
Porque um dia ele morreu por nós, um dia ele se entregou por nós, mas quantos de nós ficamos apegados a essas coisas? A pessoas que nos machucou, a pessoa que falou, mas no meu pequeno grupo aquela pessoa falou de mim. Mas no meu pequeno grupo o meu líder me fez mal. E quantos de nós temos carregado nas nossas bagagens isso? Quantos de nós temos carregados conosco essas coisas, palavras que nos machucaram? E Paulo, ele não ligava para isso. Paulo, ele sabia se comportar com pessoas de acordo com cada um. Por exemplo, Paulo, ele sabia, se ele ia andar com os judeus, ele sabia se comportar e falar como os judeus. E a gente, quando a gente vai andar no meio dessas pessoas, a gente não ganha elas. Muitas das vezes é a gente que é ganhado. E a gente tem que parar e pensar, não, mas será que eu estou no caminho? Será que eu estou no alvo, que é o alvo que Cristo me chamou? Será que eu estou no caminho e no alvo que Cristo tem preparado para mim? E para o Paulo, ele sabia que tudo que ele fosse fazer era em busca do prêmio dele. Como eu falei no começo, o prêmio de Paulo era estar com Cristo. Ele queria se fazer e lembrar que quando ele morrer, era com Cristo que ele ia estar. E quando ele fazia, ele sempre sabia que era com Cristo e para Cristo que ele estava ali fazendo. No versículo 15, Paulo vai falar, todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui Paulo, ele vai falar que ele alcançou a maturidade. Vai ver essas coisas e aceitar. Mas quantos de nós a gente tem tentado não ser essa pessoa que Cristo quer que nós sejamos? Paulo, ele fala que a gente aquelas pessoas que teria que ser maduros, é aquelas pessoas tipo assim, que estão aqui no culto, eles estão ouvindo a palavra e eles vão aplicar isso na vida deles. Mas tem aquelas pessoas que ainda não alcançou a maturidade. E elas não irão fazer, porque elas não estão maduros. E é isso que Paulo está falando. A gente não tem que olhar, mas aquela pessoa é madura ou aquela pessoa não é. Porque só Cristo para saber ou não. Mas a gente tem que ir e fazer, e ajudar. Porque se a gente ficar, mas e aquilo? Mas aquela igreja ensina isso, mas aquela outra igreja ensina aquilo. A gente não tem que pensar dessa forma. Se a gente sabe que aquela pessoa não está ensinando o evangelho correto, a gente tem que ir e mostrar para aquela pessoa como que a Bíblia ensina. E é isso que Paulo fala. Enquanto a gente não deve ficar brigando com um e com o outro. A gente tem que ensinar. Mas tem aqueles que alcançou a maturidade e tem aqueles que não alcançou a maturidade. Devemos sempre tirar tudo aquilo que nos tira do alvo. Tudo aqui e colocar tudo que contribui. Exemplo, trabalho. No trabalho, muitas das vezes, a gente está lá no nosso trabalho. Em vez da gente ensinar a pessoa, a gente está com conversinha fiada, com fofocas que a gente não deveria estar fazendo. E, em vez da gente saber que a gente é maduro e alcançou a maturidade, a gente vai ensinar aquela pessoa o evangelho. Por exemplo, a prespontadeira está lá prespontando. Em vez da prespontadeira estar lá conversando de Cristo para aquela pessoa, está de conversa fiada o tempo todo. A gente vai começar muitos vão começar a trabalhar já semana que vem, né? E muitas das fábricas já começam já forte, né, para trabalhar nos fins de semana. E algumas fábricas, né, não todas, mas permitem um conversar com o outro. E quantos de nós, nessas conversas de um e com o outro, a gente, em vez de falar de Cristo, temos falado conversas fiadas, conversas que não edificam a ninguém, conversas que, em vez de edificar, a gente está afastando as pessoas do nosso lado. E não é isso que Paulo queria. Ele queria a maturidade das pessoas. E a gente tem que alcançar essa maturidade para poder falar do evangelho com perfeição e falar de Cristo com perfeição. No versículo 17, Paulo ele vai falar sobre sermos imitadores de Cristo.
observar as pessoas no qual convive com a gente. Paulo, ele vai falar, olha, se for para seguir exemplo, siga o meu. Se for para poder seguir um exemplo, olha para mim. Paulo, ele foi até ousado, né, em falar isso, ó, siga o meu exemplo. Mas Paulo, ele sabia que ali no meio tinha pessoas que não estavam sendo imitadores de Cristo. E quantos de nós, a gente tem passado por isso? A gente tem se espelhado em pessoas que não edificam as nossas vidas, temos visto coisas que não edificam a nós e temos nos apegado a isso. No versículo 18 e 19, Paulo, ele vai falar sobre os inimigos da cruz. E quantos de nós, em vez de levar o evangelho, temos sido inimigos da cruz? No 18 ele fala assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo, até chorando, que são inimigos de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. O nosso alvo, o nosso foco, ele tem que ser sempre Cristo, não as coisas terrenas e passageiras que vão ficar. Eu não estou falando aqui que você não pode fazer uma faculdade, eu não estou aqui falando que você não possa abrir o seu empreendimento ou seguir seu sonho, eu não estou falando nada disso. Mas eu estou falando que tudo que vocês fizerem, vocês olhem para Cristo. Tudo que vocês fizerem, vocês pensam, mas será que Cristo faria isso? Passe tudo pela cruz. Tudo que a gente for fazer, todo empreendimento, tudo que a gente for abrir, a gente tem que pensar se é para Cristo. Por exemplo, um médico, um psicólogo que for aconselhar ou conversar com alguém, tudo dessa pessoa tem que exortar o nome de Cristo. Tem que ser para Cristo. Tem que olhar para a cruz e lembrar de Cristo nos nossos serviços ou nos nossos sonhos que vamos fazer. Temos sempre que lembrar que foi Cristo que morreu por nós, foi Ele que se entregou por nós. E quantos de nós temos abandonado Ele na nossa caminhada? Quantos de nós, em vez de seguir o alvo que é Cristo, temos seguindo as coisas terrenas, coisas passageiras, coisas que vão ficar para trás? E quando Paulo fala dessas pessoas que é inimiga da cruz, é aquela pessoa que faz tudo ao contrário do qual a Bíblia ensina. Por exemplo, né, aquele colega de serviço ou um amigo nosso que muitas das vezes ele trai a esposa, ou as nossas colegas de serviço que trai o esposo, e ela tem orgulho em falar isso. Ele se exalta, se engrandece por conta disso. Ele tem orgulho desse pecado dele. E Paulo, ele fala que pessoas que não seguem o que a Bíblia ensina, ela é inimiga da cruz. E quantos de nós, a gente tem ouvido essas palavras dessas pessoas e não tem ensinado a eles o Evangelho? Quantos de nós, em vez de ensinar essas pessoas a seguir o caminho, a gente tem deixado levar pelas coisas que essas pessoas falam? E esse tipo de pessoas são as pessoas que é inimiga da cruz. Querendo ou não, elas são inimigas da cruz. Porque se a Bíblia fala que é pecado, é pecado. Para Deus, ele não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem pecado maior, pecado menor, meio pecado. É tudo pecado. Então, se a gente tem, em vez de aconselhar essas pessoas e ajudar, a gente tem nos deixado se levar, pensa comigo, será que a gente não tem sido inimigo da cruz? Será que a gente não tem se engrandecido por conta desses pecados e não temos feito nada? Será que a gente vai deixar os nossos amigos se afundarem por conta disso? O inimigo da cruz, ele não importa se o sonho dele está ligado com Cristo ou não. Ele só pensa nas coisas terrenas, só pensa no próprio umbigo, como diz Paulo. Só pensa na sua própria barriga. E o inimigo da cruz, ele não liga se o que ele fala, o que você está fazendo, está ferindo ou não a Bíblia. Por isso, Paulo, ele fala, olha, se tiver que seguir um exemplo, siga o meu. Porque essas pessoas que estão falando essas coisas, é inimiga da cruz. Então, a gente, como servo de Cristo, a gente tem que falar com os nossos colegas, olha, se for para seguir um exemplo, siga o meu. Porque se for para poder falar coisas que não estão na Bíblia ou não, a gente tem que aconselhar esse amigo. Paulo, ele tinha razão, porque Paulo ele passou por toda a caminhada dele
e hora nenhuma ele abandonou a Cristo. Ele prosseguiu. Paulo ele foi preso, Paulo ele foi torturado e permaneceu firme. Paulo ele tinha um alvo, ele tinha um sonho. E Paulo ele permaneceu firme na caminhada dele. E quanto de nós temos abrido mão do nosso alvo, do nosso sonho, focado em coisas terrenas, coisas que não nos contribuem em nada. E por que continuar no caminho? Por que continuar no caminho de Cristo? Nós somos cidadãos do céu. O nosso alvo é Cristo. A gente tem um alvo. E nós, como cidadãos dos céus e como filhos de Cristo, servos de Deus, a gente tem um alvo. E o nosso alvo não é coisas terrenas, não são coisas passageiras, coisas que não vão nos contribuir em nada. E o nosso prêmio é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E quando a gente abre mão do nosso caminho por medo, por frustrações, por coisas terrenas, coisas que não contribuem em nada, automaticamente a gente fala assim, não, eu não quero continuar nesse caminho, eu quero seguir para outro caminho. É um exemplo, né? Muitos aqui estudantes, né? Eu já fiz isso na hora da prova. A gente está lá, lê a prova, né? E a gente vai e marca a letra B. E depois que a gente vai revisar, a gente apaga e fala assim, não é a letra B, é a letra C. Vai lá e marca a letra C, achando que é a letra C. Mas na hora que a gente vai pegar a prova em mão, a gente vê que não era a letra C, era a letra B que a gente tinha marcado. Então, a gente anulou o que estava certo e marcou a letra errada. E quantos de nós estamos no caminho certo e abrimos mão de tudo, achando que nós estamos certos? Quantos de nós tem abandonado o caminho, abandonado o nosso alvo, achando que a gente está no caminho errado? E você não está no caminho errado. Você está no caminho certo. Você está no caminho de Cristo, almejando o seu alvo, que é o alvo que é Cristo. Não é coisas terrenas, não é coisas passageiras, não é coisas que não contribuem em nada na sua vida, mas é o caminho de Cristo. Então, não faça igual esse estudante do exemplo. Não anula a letra B e marca a letra C. Não anula o que Cristo fez por você na cruz e abandona o caminho. Porque a gente sempre está no caminho certo. Se o nosso alvo é Cristo, se tudo que a gente almeja é Cristo, a gente está no caminho certo. E como a gente alcança esse caminho certo? Através da palavra de Deus. Através das nossas leituras diárias, a gente permanece firme no caminho. E como conhecer esse caminho, né? Muitas das vezes a gente vai fazer uma viagem, né? E a gente não conhece o caminho certo ou não. E aonde a gente olha? No GPS, né? Eu mesmo, quando eu mais meu esposo não conhece o caminho, a gente olha no GPS, para o GPS nos guiar até o caminho certo. E nós, como cidadãos dos céus, como filhos de Deus, como pessoas que não vão ficar nessa terra, não pensam em coisas terrenas, a gente tem o nosso alvo e como base é a Bíblia. A Bíblia é o nosso GPS para onde a gente tem que chegar. E tudo que a gente precisa está lá, Cristo nos falando a cada dia. O que eu quero com isso? Por mais difícil que pareça estar, não desista da caminhada, não desista do seu alvo, não desista do prêmio que você vai alcançar ao chegar lá. O prêmio que eu falo não é prêmio terrenos, prêmios que a gente vai alcançar nessa terra. É o prêmio de quando a gente chegar no nosso alvo, a gente está com Cristo. Porque essas coisas são coisas passageiras que a gente contribui aqui na terra. Não que a gente não possa ter a nossa casa própria, ou ter o nosso carro, mas como que isso vai contribuir na nossa vida? Como que isso vai contribuir para o reino de Cristo? Eu lembro que quando a gente foi comprar a nossa casa, meu esposo ele sempre falou, né? Quando eu tiver a minha casa própria, eu vou abrir as portas para o pequeno grupo, para levar o evangelho de Cristo. E quando a gente conquistou a nossa casa, a gente fez isso, a gente abriu as nossas portas para o pequeno grupo. Então, quando a gente sonha com algo, o nosso alvo não tem que ser somente coisas terrenas. Não, eu vou comprar minha casa própria para poder fazer bagunça nela todo fim de semana. Não. A gente vai conquistar nossa casa própria para poder abrir as portas para falar de Cristo,
para falar para o nosso vizinho o quanto é importante estar com Cristo. Quando a gente conquista algo, a gente tem que conquistar e passar tudo pela cruz. Será que a gente está conquistando para contribuir para o reino? Será que a gente está conquistando para falar de Cristo para o nosso vizinho, para nossos familiares que estão ali por perto? Então, tudo que a gente tem que conquistar é conquistar para Cristo, almejando a Cristo. Porque quando saímos do caminho do qual Cristo nos colocou, nos deparamos com nossos casamentos destruídos, com filhos que não respeitam mais aos pais, porque a gente abandonou o caminho certo, porque a gente abriu mão do caminho certo, a gente fez igual o estudante, anulou tudo e anotou o errado. E quantas das vezes a gente tem abrido mão do caminho certo? Quantos de nós tem deixado nos levar, achando que não estamos no caminho, no nosso alvo certo? E quando a gente se depara com isso, quando olhamos, já está tudo destruído. Quando a gente se depara no caminho, já tá tudo acabado. Por quê? Porque a gente abandonou o nosso alvo e foi para o caminho que não era para a gente ir. Em vez da gente seguir em frente o nosso alvo, que é Cristo, a gente abandonou tudo. Fez igual na corrida, se preparou, tentou, se dedicou e foi para trás. Não seguiu em frente. Carregou na bagagem medos, frustrações e não seguiu em frente no alvo. Não seguiu em frente no caminho que é Cristo. Irmãos, saibam de uma coisa. Você está no caminho certo e o caminho não é outro caminho. Não tente anular o caminho e seguir para outro. Não tente anular o que Cristo fez por você na cruz e seguir outro caminho. Paulo, ele tinha um espinho na carne, mas ele tinha isso para saber que só a presença de Cristo que bastava para ele. Paulo, ele tinha prazer de passar por tudo que ele passava por conta de Cristo. A gente, como servos, como filhos de Cristo, filhos da luz, a gente tem que ter prazer em levar a mensagem de Cristo, a gente tem que ter prazer em falar do amor de Cristo, a gente tem que ter prazer em levar e anunciar o evangelho de Cristo. Porque tudo quando a gente abandona, tudo que a gente faz e segue a Cristo é lucro. Paulo, ele fala que tudo que ele abandonou, para ele era lixo. Para ele, que ele abandonou, hoje não contribui em nada. Porque ele abriu mão para seguir o alvo que ele tinha, ele abriu mão para seguir a Cristo. O alvo dele sempre foi Cristo. Tudo que ele almejou não era para se gloriar para ele, mas sim para poder seguir o caminho de Cristo. Por amor a Cristo que daremos passos para o nosso alvo. Por amor a Cristo que a gente vai alcançar e almejar o nosso alvo. É porque alcançamos a maturidade cristã que vamos guardar esses ensinamentos e ensinar aos nossos amigos, aos nossos colegas. Quantas das vezes a gente se depara com pessoas que abandonou a Cristo na caminhada? Quantas das vezes se deparamos com familiares que já abandonou Cristo na caminhada? E o que a gente tem que fazer? Segurar na mão dessa pessoa e levá-la de volta ao caminho certo, que é Cristo Jesus. Ensinar essas pessoas que só o alvo que é Cristo, não é alvo de coisas terrenas, não é alvo de coisas passageiras, mas sim um alvo que é Cristo. E porque alcançamos isso, que a gente vai falar para as pessoas, ensinar aquela pessoa que é inimigos da cruz, que o que ela faz não é o que agrada a Cristo. O sonho dela, que é alcançar coisas terrenas, são coisas que não são almejadas por Cristo. E tudo que a gente vai realizar, tudo que a gente for realizar, a gente tem que passar pela cruz. Uma faculdade, uma casa, um carro, tudo que a gente for alcançar, tudo que a gente for almejar, tem que ser pensado. Não, mas será que o que eu estou fazendo é coisas terrenas ou é coisas que vai beneficiar o reino? Será que o que eu vou fazer é coisas que vai ser passageira ou é coisas que vai alcançar mais pessoas?
Até abrir a porta da nossa casa para o pequeno grupo, para uma casa de paz, para falar do Evangelho de Cristo, é um passo no caminho certo para o nosso alvo. Porque são essas coisas que contribuem para o reino, são essas coisas que contribuem para levar o Evangelho para as pessoas. Porque lá fora tem evangelhos distorcidos, tem pessoas que pararam no caminho, tem pessoas que não estão mais no alvo. E quantos de nós têm virado as costas para essas pessoas? Quantos de nós, em vez de ir levar um evangelho de Cristo, temos abandonado e abrido mão, anulado o que Cristo fez na cruz e seguido em caminhos que não são o caminho de Cristo? E o nosso prêmio, o nosso alvo, sempre tem que ser o alvo Cristo. Tudo que fazemos tem que ser para Cristo. E ao realizar isso, ao realizar esse sonho, estaremos conhecendo a Cristo e o poder da sua ressurreição. E vamos tomar parte nos sofrimentos de nos tornar como Ele. A gente sempre tem que pensar, será que a gente está sendo como Cristo? Será que tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou colocando em prática, tudo que eu vou fazer é para Cristo? Será que ao conversar com o meu colega de serviço, o meu familiar, será que eu estou ganhando ele para Cristo? Será que eu estou sendo exemplo? Será que a gente tem feito como Paulo? Olha, se for para ser exemplo, olha para mim. Ou será que a gente não tem sido exemplo para as pessoas ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso lado? Porque é muito fácil a gente falar do Evangelho, mas não dar o testemunho do Evangelho. É muito fácil a gente falar em permanecer no caminho, sendo que a gente já abandonou o nosso alvo. Então, se um de vocês abandonou o alvo ou o caminho, que hoje volte para o caminho. Não fique parado no caminho ou não pense que você está no caminho errado. Volte para o alvo, volte para o caminho, que o caminho é Cristo. Ele se entregou por você, Ele se entregou por mim, Ele se entregou por todos nós. E se a gente está abandonando esse caminho, a gente está anulando tudo que Ele fez na cruz. Falando, não, eu não quero mais o caminho, eu não quero mais esse alvo, eu vou seguir outro caminho, que o meu caminho é mais fácil. Não tem caminho mais fácil. Porque quando a gente se depara no caminho, está tudo destruído. Foi tudo por água abaixo. Tudo que a gente fez, tudo que a gente alcançou, almejou. E quando a gente para no meio do caminho, a gente vê que está tudo destruído. Famílias está destruída, amizades destruída, pai não conversa mais com o filho porque a gente parou no caminho. E o nosso único caminho é Cristo. Porque um dia, quando Cristo voltar, estaremos todos com Ele. É esse o nosso prêmio. Um dia estar com Ele, um dia almejar, pensar, não, eu estou na caminhada e eu estou permanecendo na caminhada porque eu tenho um único prêmio. E o meu prêmio é um dia estar com Cristo, ao lado dele, quando ele voltar. E era isso que Paulo queria. Paulo, tudo que ele fez foi por Cristo, porque ele almejava isso. Um dia ter o prêmio dele, e o prêmio dele é estar com Cristo todos os dias da vida dele. Porque um dia ele foi resgatado por Cristo, um dia ele abriu mão de tudo por Cristo, porque ele sabia que tudo que Cristo fez por ele e para ele, porque tudo que ele fez não tinha nada que comparava nessa terra. Tudo que Cristo fez por ele não tinha nada que pagasse. Tudo que Cristo fez por nós nessa terra não tem nada que compare ao que Cristo fez na cruz. Então, hoje, nessa manhã, saem com isso no coração. Não porque é eu que estou falando, mas porque é o que a Bíblia está falando. Não desista do caminho, não desista do seu alvo, permaneça firme. Porque um dia Cristo se entregou por nós, um dia Cristo morreu por nós, e é isso que Ele quer, que a gente permaneça firme no caminho. Não abandone a caminhada, não abandone o alvo que é Cristo. Por mais difícil que esteja, por mais doloroso que você passou, por mais que você tenha medo, permaneça, porque é para Cristo que a gente faz. E é Cristo que está no caminho com a gente. A gente não está na caminhada sozinho. Não pense que você está sozinho, porque Cristo está na caminhada com você. Só basta a gente permanecer firme e não abandonar o nosso alvo. Porque um dia a gente vai conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição.
e tomar parte com Ele no sofrimento. E um dia a gente vai receber o nosso prêmio, que é conhecer a Cristo. E engrandecer a Deus todos os dias, porque um dia a gente não desistiu do nosso alvo. Porque um dia a gente não saiu do caminho. E é por isso que a gente vai ter o nosso prêmio, que é conhecer a Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade.